Olá você, um grande abraço, aqui Alegre Filho, e hoje eu quero falar de saúde. Alguém já dissera com propriedade, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, então vamos à saúde. Eu quero hoje trazer para vocês uma palestra muito interessante. As classes dos alimentos. São 4 classes de alimentos. Uma dessas classes não é realmente uma classe de alimentos, porque não alimenta. Mas vamos entender isso a partir de agora. Nós temos os alimentos biogênicos, bioativos, bioestáticos e biocídicos. Quais são? Alimentos biogênicos. São considerados alimentos biogênicos, alimentos que geram vida, os brotos e os germinados dos grãos, dos cereais, das leguminosas e das hortaliças, que estão no início do crescimento. Extremamente ricos em substâncias que reforçam a vitalidade das células e promovem a constante regeneração. Tem vitaminas, minerais, oligoelementos, aminoácidos, enzimas, hormônios vegetais, etc. Também contém fibras, que desintoxicam o organismo e facilitam a digestão. Seu consumo traz energia e vitalidade ao organismo como um todo. Grãos germinados, brotos dos grãos, das ervas e hortaliças são alimentos biogênicos. Então, alimente-se mais com essas maravilhas da natureza e tenha mais saúde e disposição. Por que eu coloquei como primeiro lugar? Porque realmente são os alimentos que geram vida. Então eles fazem com que a vida seja gerada dentro de nós. Alimentos bioativos. Alimentos que ativam a vida. Frutas, verduras, hortaliças, cereais, sementes, nozes, castanhas. Claro, consumidos crus, maduros e bem frescos. Esses alimentos são bioativos. Eles ativam a vida. Os alimentos biogênicos que falamos anteriormente e os bioativos são alimentos vivos, destinados pela natureza a assegurar a vida e o bem-estar do ser humano. Os cereais moídos e deixados de molho em água são bioativos. Aqui tem uma figura de uma tabule. Aqui você vê o trigo. O trigo ele foi moído, imerso em água, ficou ali de molho e ele se tornou um alimento bioativo, que ativa a vida. Não é excelente? Não é bom saber disso? Alimentos bioestáticos. São os alimentos em que a energia vital foi diminuída pelo tempo. Alimentos crus estocados pelo frio, refrigeração, congelamento ou pelo calor, cozimento. O uso de alimentos bioestáticos é resultado de hábitos sociais. Seu consumo garante o funcionamento mínimo de nosso organismo, mas provoca o envelhecimento das células, porque não fornece as substâncias vivas necessárias à regeneração. Aqui nós estamos vendo alguns exemplos desses alimentos bioestáticos. Eles não geram vida, eles também não ativam a vida, mas eles envelhecem as células do nosso corpo e são consumidos a miúde. Temos aqui tudo aquilo que é cozido, que passa por esse processo de cozimento, perde então a sua função, muito da sua função de alimentar, de gerar vida e de manter a vida no organismo. Agora tem uma classe que são os alimentos biocídicos, se é que nós podemos chamar esses de alimentos, não é? Porque não alimentam. Alimentos que destroem a vida são os mais usados na alimentação moderna. São alimentos cuja energia vital foi destruída por processos físicos ou químicos de refinação, conservação ou preparação. Os alimentos biocídicos foram inventados pelo homem. Envenenam pouco a pouco as células do corpo com substâncias nocivas. Qualquer produto químico
mesmo que em pequenas doses, é tóxico. Os processos modernos de agricultura e de tratamento industrial dos alimentos introduzem em nosso corpo substâncias que paralisam o instinto alimentar, perturbam a assimilação e bloqueiam a eliminação. Eles enfraquecem, pouco a pouco, a defesa do organismo. São a causa de vários problemas de saúde e abrem a porta para doenças da civilização, doenças cardiovasculares, câncer, reumatismo, diabetes e outras doenças degenerativas, bem como doenças mentais, depressão, por exemplo. É o grau de vitalidade dos alimentos que conta. Pense nisso. Assim, o trigo germinado é biogênico, gera vida. Os grãos de trigo cru, deixados de molho em água, são bioativos, ativam a vida. Quando cozido, o trigo é bioestático, mantém a vida estável ou estática. Se for tratado com conservantes químicos, torna-se biocídico ou veneno, a exemplo da farinha de trigo refinada. Isso mesmo, a farinha de trigo refinada é um veneno. Uma fruta colhida madura é bioativa. Estocada, gelada ou cozida é bioestática. Conservada com agentes químicos, torna-se biocídica. Trazemos aqui uma síntese daquilo que nós falamos. Os alimentos vivos, biogênicos e bioativos fornecem energia e promovem saúde ao corpo, enquanto os alimentos bioestáticos e biocídicos tiram a energia do corpo. Consumidos em grande quantidade, os alimentos cuja força vital foi destruída fazem o organismo trabalhar muito para se desintoxicar e mobilizam durante horas o sistema imunológico. Durante a digestão, provoca uma grande elevação do número de glóbulos brancos no sangue, os leucócitos. Chama-se esse processo de leucocitose digestiva. Elevam a pressão arterial e a temperatura. Essa estimulação pode ser agradável, já que provoca uma grande euforia, mas é seguida de um intenso cansaço. Pouco a pouco, de tanto nos estimularmos artificialmente, descarregamos nossa bateria de energia vital e ficamos vulneráveis física, emocional e mentalmente. Tudo o que é emprestado no organismo será cobrado com juros e correções. E nós sabemos que o resultado é doença. E eu e você não queremos ficar doentes, não é verdade? Exemplos de alimentos biocídicos. Então aqui nós temos essas massas de macarrão instantâneo, ali achocolatados, alguns produtos que são colocados em latas, né? Então esses produtos em latas, caixinhas, muitos deles, na verdade, são biocídicos, né? Porque não tem vida ali. Só enchem e causam transtornos no organismo. Então, cuidado com esses alimentos. Vamos falar de um assassino voraz. É um serial killer, um assassino em série. O glutamato monossódico. É o gosto que mata. Já ouviu falar? Glutamato monossódico e a saúde. A mudança no hábito alimentar da população mundial, ocorrida nos últimos anos, tem atraído muito a atenção dos órgãos reguladores e da comunidade científica como um todo, pois a substituição de alimentos in natura por alimentos processados vem ganhando força e está de forma contundente contribuindo para o empobrecimento da dieta de crianças e adultos, pela comodidade dos pacotinhos. Com isso, aparece também uma nova série de doenças crônicas, não transmissíveis, como doenças do aparelho circulatório, diabetes e neoplasias, ou proliferação anormal
de células. Isso mesmo, proliferação anormal de células, que geram tumores benignos ou malignos. Um dos aditivos mais usados atualmente é o glutamato monossódico. Este composto trata-se do sal sódico do ácido glutâmico, um aminoácido não essencial amplamente encontrado na natureza e utilizado como realçador de sabor, capaz de oferecer um gosto diferenciado aos alimentos e reconhecido sensorialmente como umami. Sim, para quem ainda não sabe, não há apenas 4 gostos: salgado, doce, azedo e amargo. Os cientistas hoje sabem que ainda existe o umami, que pode ser traduzido como saboroso, e que é atribuído ao aminoácido glutamato. E aqui a gente vê onde há glutamato monossódico. E você tem que ter muito cuidado com isso, porque, na verdade, muita gente tem perdido a sua saúde e até ido a óbito por conta dessa coisa. O glutamato é considerado uma excitotoxina. Ele excita, é uma toxina que excita, não é? Excitotoxina, pois ele superestimula as células nervosas e é fisiologicamente utilizado como neurotransmissor. O consumo diário ou frequente desta substância, encontrada cada dia mais facilmente, tem sido associado a certas doenças neurológicas como Alzheimer, Parkinson, dificuldade de aprendizado, hiperatividade e enxaquecas. O principal indicador de alerta para o seu uso veio quando, em apenas 10 anos depois que ele foi introduzido na dieta, uma condição conhecida como a síndrome do restaurante chinês apareceu na literatura médica, descrevendo os numerosos efeitos colaterais, desde falta de sensação até palpitações cardíacas, que as pessoas relatavam depois de comer algum alimento contendo o glutamato monossódico. Hoje, esta síndrome é mais apropriadamente chamada complexo dos sintomas do glutamato monossódico, termo do inglês MSG, Symptom Complex, ou seja, que a FDA identifica como reações de curto prazo do glutamato. Mais dessas reações estão aparecendo rapidamente. Um estudo publicado no Journal of Obesity, realizado na Universidade da Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, demonstrou que pessoas que utilizam este aditivo alimentar estão mais propensas do que pessoas que não o utilizam a desenvolverem alergias e a ficarem acima do peso ou obesas, mesmo que façam atividade física e tenham baixa ingestão calórica. Além disso, o estudo também aponta para um grande risco de desenvolvimento de câncer do aparelho digestivo. Por isso, vale a pena criar o hábito de ler o rótulo dos produtos. Assim poderemos identificar e passar a conhecer não só este aditivo, mas sim outros na lista de ingredientes que podem trazer muitos malefícios à saúde. E podemos passar a evitá-los, fazendo escolhas mais saudáveis. Aspartame. Você sabe o que é aspartame? É uma fórmula química que há na maioria dos refrigerantes, adoçantes, chicletes e muitos outros produtos. O aspartame é usado no lugar do açúcar em mais produtos em todo o mundo. Também é conhecido como NutraSweet, Zero Cal, Fin e E-Col, que é uma das substâncias mais tóxicas consumidas hoje em dia. Um pouco da história do aspartame. O aspartame foi criado em 1965 pela empresa norte-americana Monsanto, que de santo não tem nada, e aprovado pelo Food and Drug Administration, o FDA dos Estados Unidos, em 1981. Como é fabricado o aspartame?
O aspartame é gerado em laboratórios, a partir da bactéria E. coli. Eles alimentam essa bactéria com lixo tóxico e depois essa bactéria defeca o aspartame. Isso mesmo. O que pode causar o aspartame? Diversos tipos de câncer, nascimentos prematuros, o bebê pode nascer com deformidades, causa epilepsia, leucemia e muitas outras ainda não comprovadas. O aspartame muda a química do cérebro. É a causa de diversos tipos de ataque. Esta droga muda os níveis de dopamina no cérebro. Imagine o que acontece com os pacientes que sofrem da doença de Parkinson. Também causa malformações fetais. A Danone Activia, que muitos conhecem, tem também em sua fórmula o aspartame. Está lá no rótulo, tem muitas coisas ali, né? E o aspartame é uma dessas coisas. Já falamos dos adoçantes, né? Onde o aspartame é encontrado. Também nos sucos, que de suco não tem nada, né? É apenas um produto químico colorido e que traz muitos malefícios à saúde. Então tá aí, ó. Cuidado com tudo isso, certo? Então fica aí a dica para você e para mim também, né? Para que nós possamos entender que esse tipo de coisa não é alimento. Espero que você tenha compreendido. Eu procurei ser o mais didático possível e apresentar de forma rápida esse assunto para você. Um forte abraço e lembre-se, saúde é o que interessa, né? O resto não tem pressa, como já dissera alguém. Boa saúde para você, que Deus abençoe. Vamos continuar com a nossa série de saúdes, porque eu tinha feito no passado um trabalho muito bonito chamado Saúde Já. E nós estamos voltando com esse trabalho, agora repaginado, renovado. Forte abraço para você, Deus abençoe.